aí, rapaziada, antes então de ir pra casa, decidi passar aqui na Beira-Rio de Itajaí, pegar alguma coisinha pra comer. Mano, sair desse carro é foda, velho. Meu Deus, é difícil, mas tem como. Vou mostrar a máquina mais uma vez, que, mano, não me canso de mostrar ela pra vocês, velho. Eita caralho. Aí, ó. Cê é louco, né? Não tem como não. Ai! Foi mal. Quase fui atropelado aqui agora. Ó. Mano, vocês não tem noção quanto que esse carro é bonito, mano. Mas bora. Papo reto. Tem um carro da hora. Vale a pena na vida de vocês. E agora, aqui vamos pedir uma água, um caldo de cana, sei lá o que tem aqui. Oi. Tudo bem? Você me dá uma água com gás, por favor? Tudo certo também. Acho que só água com gás. Você no crédito daí. Obrigado. Vai dar certo. Ai, obrigado. Então. Daí, rapaziada, é isso, né? Geralmente os meus dias são assim, mas sozinhos, etc e tal. É difícil ter amigo também no meio, porque cada um tá em busca da sua própria evolução. E acho que falta as pessoas entenderem que juntos a gente é mais forte, tá ligado? E pros amigos que entendem isso, mano, é quando eu falei pra vocês ali, por exemplo, do network, né? O quanto que soma de verdade ter um network da hora. Que hoje em dia é a coisa mais difícil. Não é fácil. Tipo assim, não é tão difícil você ficar milionário, tá ligado? Vindo do zero. Mas é difícil você permanecer nesse caminho, mesmo com as pessoas te traindo. Hoje eu posso contar no dedo os caras que são bons, que são tão bons quanto, se não melhores do que eu, e que tem um respeito mútuo, tá ligado? E isso vem muito de você também se dar o respeito, né? Eu vejo que pelo menos na minha vida, em muito tempo eu não me dei o respeito de me olhar e falar tipo assim, ó, tem um standard pra ser o Johan, pro seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, você tem que fazer academia todo dia, você tem que treinar todo dia, tem que cuidar de você, você não pode estar com a barba que nem eu tô agora, todo desarrumado. E é uma das coisas que eu tô querendo, que eu perdi em mim nessa minha trajetória, tá ligado? De enriquecer, mano. Eu fiquei tanto tempo no PC que eu parei de olhar pro espelho, tá ligado? Fiquei tanto tempo no gerenciador de anúncios que eu parei de olhar pro espelho. E isso é foda, velho. Isso é foda. Isso é foda. Isso é foda porque você começa a dar valor pra apenas uma coisa na tua vida, mano. A obsessão custa caro, velho. E no meu caso, graças a Deus eu consegui enxergar agora que meu filho tem 20 dias de vida e que eu ainda sou muito jovem, ainda tenho meus pais vivos, meu irmão, etc. Mas imagina você aprender isso e cair-se com isso quando você tem mais de 50 anos, mano. Ou no final da tua vida. Tem uma história da hora. Foi uma vez que eu me afoguei em Fernando de Noronha, pensei que ia morrer. Em 2023, mais ou menos, eu tava em Fernando de Noronha, na virada de 2024, ali em outubro, mais ou menos. E eu fui com o Abreu. O Abreu é um parceiro meu, né? O Abreu namora a Sara e, na época, eu apresentei a Sara pra ele, tá ligado? Que era uma amiga de uma amiga minha, de uma conhecida minha. E a gente fez uma amizade que a gente viajou já pra Suíça juntos. Além da Suíça, a gente foi pra mais alguns países, eu acho, tudo juntos. A gente foi pra uns 2, 3 países juntos. E agora a gente tinha ido pra Fernando de Noronha. E era aniversário dele, tá ligado? No aniversário dele a gente pegou o bugzinho que a gente alugou e tava indo pra uma praia muito da hora lá em Fernando de Noronha. Só que a gente foi numa época, outubro, que não era época forte ainda, então não tinha muito turista, não tinha comerciante. E também não tinha salva-vidas na praia. E a gente decidiu entrar no mar lá, sem ter muito conhecimento de como eram os ondas, como eram as correntezas, e a gente entrou a gente entrou num lugar que era uma corrente de retorno. E na época, por mais que eu já tenha surfado, por mais que eu já tenha brincado muito no mar, mano, eu não cheguei a fundo a entender como isso funcionava. E daí a gente entrou nessa corrente, o mar do nada virou essa corrente de retorno,
O Abreu, como ele é magrinho, pegou uma onda, conseguiu sair, mano. E eu, na época, tava forte ainda da academia, pesando meus 97, 92 quilos por aí. E eu não consegui sair, mano. E eu lembro de olhar pra ele e falar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu lembro que eu fiquei, cara, muito tempo lá dentro. Tipo assim, mano. E eu tentava lutar contra a corrente de retorno, eu não conseguia sair do lugar, eu só me afundava mais, eu só engolia mais água e as ondas ficaram gigantes e eu comecei a me desesperar e meu coração começou a bater muito rápido. E eu comecei a ter, cara, eu digo até uma crise de pânico ali pela situação que eu tava vivendo, até que, tipo assim, parece que meu cérebro oxigenou tanto, com meus batimentos tão fortes, que eu consegui, tipo, viver aquele momento como se fosse com plena consciência que a minha vida tava na minha mão, em que minha vida estava em perigo, quer dizer. E naquele momento que minha vida estava em perigo, eu consegui olhar para ela e ver tudo que estava errado nessa minha vida. E eu estava agoniado porque a minha vida estava em perigo naquele momento. Eu lembro de gritar para ele, irmão, me ajuda. Ele virou para mim e falou assim, cara, dou uma lição importante agora dessa história. Se eu te ajudar, eu vou morrer junto com você. A gente vai morrer. Se eu te ajudar, a gente vai aí, a gente vai se afogar junto. Eu não posso. Então a primeira lição é você... Eu fiquei puto com ele, eu fiquei puto pra caralho naquele momento, porque eu precisava de ajuda, mano, mas eu não tava entendendo que quem me colocou naquela situação fui eu, tá ligado? E a única pessoa que podia me ajudar era eu. E eu lembro que eu fiquei chateado, mano. Tipo, eu gostaria que um dia ele me descrevesse o olhar que eu tive naquele momento pra ele, tá ligado? A emoção que ele sentiu no meu olhar. A gente nunca conversou sobre isso. Deve ter sido algo foda. Mano, eu sei que eu tentei me acalmar e vi minha vida passando na frente dos meus olhos. Fico até arrepiado agora falando sobre isso. E engolindo água. E eu só pensando comigo mesmo, irmão, você só precisa boiar. Você precisa boiar. Você precisa se acalmar, você precisa boiar, você precisa se acalmar, você precisa boiar, você precisa se acalmar. E o quão é importante ter sua mente treinada para momentos assim. E às vezes a gente acha que a gente tem a mente treinada para momentos assim e a gente não tem. Até que eu não consegui me acalmar, mas eu consegui diminuir o ritmo, assim, eu consegui me acalmar um pouco, não consegui ficar calmo. E daí eu virei pra trás, assim, eu nem virei mais parei, eu virei pro mar. Eu falei, mano, se eu for morrer aqui, nessa hora eu não tava pensando em porra nenhuma que eu tinha. Só na minha vida. Uma tristeza, mano. Uma tristeza profunda de tipo, eu não acredito que eu vou morrer aqui. Eu não acredito que eu vou morrer aqui. Eu não acredito que eu vou morrer aqui. E essa tristeza profunda, tá ligado? E eu pensando, caralho, mano. E meu corpo já sem energia, não tinha mais energia pra... Acaba, fadiga, é uma fadiga extrema, você não tem mais energia pra rimar e tal. E aquele sentimento de certeza de uma morte, que eu não conseguiria sair dali sozinho. E daí eu fechei os olhos e falei, Deus, por favor, mano, me dá mais uma chance, deixa eu sair daqui. E, mano, eu fico indignado, mano. Fiquei indignado que eu ia morrer ali com 22, 23 anos. É dia aniversário dele, eu tinha gastado uma grana pra ir pra Fernando de Noronha com ele. O Abreu já era muito bigode nessa época. E, mano, e daí eu tentei boiar e me acalmar e eu consegui, mano. Eu consegui passar por aquilo. Até que veio ajuda, mano. Até que tinha um caiçara que conseguiu vir de prancha me salvar e me tirar. E vomitei água, fui pro hospital e tomei oxigênio. E entrou água pra caralho do meu pulmão direito. E eu tive que tomar diurético, hidroclorotiazida com furosemida pra tirar água do pulmão e ficar no oxigênio por horas. Mas, mano, eu consegui. Ainda bem que eu lembrei de boiar e ficar tranquilo. E ainda bem que eu pedi pra Deus me ajudar. E ainda bem que tinha gente lá pra me ajudar. Porque senão, mano, se você não manter a calma em momentos difíceis, que é a segunda lição, você vai se afogar, mano, em qualquer área da tua vida. Principalmente dentro do marketing, mano. Se você vir afobado, tenho 100 mil reais, fiz meus primeiros 100 mil, vou começar a testar produto com 5 mil por dia. Não, você vai quebrar, tem que ir devagar, mano. Tem que ser sem afobação na vida, mano. E isso vem muito de uma educação de comportamentos que seus pais te ensinam, mano. Só que você não pode julgar teus pais também, caralho. Porque eles não têm culpa. Não é todo ser humano que acorda pra isso. Assim como não é todo ser humano que é um monge budista que tem uma paz do caralho. Não é assim. É tranquilo, mano. Serenidade no olhar. Entende?
E eu também não sou assim sempre, mas eu tento procurar assim. Demorou? Aguinha com gás. E que é da hora, ó, dá uma olhada. Top, né? Aguinha com gás agora. Acho que eu já vou voltando. Eu não beber mais um pouco. É difícil crescer, rapaziada, é difícil amadurecer. Mas é isso, vamos embora pra casa agora.